Quando eu ouço a expressão igreja primitiva, me vem a ideia, inicialmente, de algo que está lá atrás, de algo que estava lá no começo, de como começou. Mas quando a gente fala igreja primitiva, a gente fala em torno de voltar à igreja primitiva, ou seja, a comparar a igreja de hoje com a igreja do início. Isso me dá uma outra sensação, que na realidade é essa mensagem que muitas vezes a gente busca trazer, é que a igreja hoje já não está mais fazendo as coisas como fazia no início. O que me dá uma quarta sensação na sequência de que a gente está errado. E já que eu preciso comparar a igreja de hoje com a igreja primitiva, eu estou indiretamente trazendo a ideia de que a igreja de hoje não é a igreja primitiva. E isso é triste, isso é ruim, e isso me deixa mal, isso me deixa preocupado. O que nós estamos fazendo de errado ou de diferente daquela igreja de quando começou? O que era a igreja primitiva e como ela era? Por que eu consigo, por que eu digo que a igreja precisa voltar a ser como a igreja primitiva? Aquela igreja tinha algumas características, algumas coisas bem próprias ali, e veja, Lucas não está escrevendo agora no ano 2000 anos depois. Lucas está escrevendo praticamente naqueles tempos, a respeito de algo que ele estava vivendo, algo que ele estava vendo. Então ele coloca ali algumas características, algumas coisas que chamam a sua atenção sobre a igreja que ele está vendo naquele tempo. Talvez, até mesmo talvez, porque fosse uma coisa totalmente nova, né? Talvez o que ele tivesse de comparação, provavelmente, talvez tivesse alguns tempos pagãos, algumas religiões pagãs, e o judaísmo, eram os parâmetros de comparação. E naquilo ali ele estava vendo algo diferente, algo extraordinário. Como a gente já disse, Lucas está escrevendo a Teófilo, e ele escreve, e a gente coloca no papel, a gente tem o trabalho de colocar no papel coisas que nos chamam a atenção, coisas que nos alertam, nos despertam um interesse especial. Como aquela igreja conseguia viver? Como? Por quê? Por que eles conseguiam conviver? E a resposta aqui, o autor nos coloca esses detalhes, essa pergunta sempre vem à cabeça dele, e a resposta é bem simples, é porque eles eram movidos pelo Espírito Santo e tinham foco no reino de Deus. Nosso texto básico são dois textos, Atos 2, do 42 ao 47, e Atos 4, do 32 ao 35. Atos 2, do 42 ao 37, começa assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 4, 32 a 35. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço
do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esse texto nos relata umas características, algumas coisas que aparecem aqui nesta primeira igreja. O reino de Deus, né, o tema central da nossa fé cristã. E Jesus inaugura o reino. Esse reino é o reino eterno, ele é o rei desse reino, e a igreja faz parte desse reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quando somos salvos, nos tornamos cidadãos no reino, e aí servimos ao reino através da igreja. Através da igreja eu sirvo a pessoas, a irmãos, e sirvo a Deus também. Então veja que reino de Deus é uma visão, é um jeito de perceber o todo, não só a questão da salvação, mas o todo, o comportamento do indivíduo, tudo que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, sua ética, sua moral, seu jeito de ser. E a gente entende que a igreja, ela manifesta esse reino do Senhor. Percebam a diferença. A igreja é uma eclésia, é um conjunto, é um grupo, e esse grupo realmente está reunido para louvar a Deus, para estudar a palavra, para aprender, pregar o evangelho e trazer outros para a salvação. Não trazer não, né? Quem traz é o Espírito Santo. Mas levar a boa nova de salvação a outros que, convertendo-se, venham se juntar à igreja. Mas essa igreja é uma agência do reino de Deus. E esse reino é algo atemporal, é algo eterno, de todos os tempos, e ele se estende às nossas casas, aos nossos trabalhos, aos nossos dias a dias, nossa escola, nossa vizinhança, nosso tudo. Toda a nossa vida é uma vida de presença, é uma vida de estar no reino de Deus. Então, a gente entende que o reino de Deus se manifesta através da igreja. A igreja é essa que tem características, uma forma de ser, e essa forma de ser, essa características foram pontuadas lá por Lucas. Mas será que a gente consegue ver estas características no nosso dia a dia hoje? Será que a nossa igreja de hoje é igualzinha à igreja primitiva? Nós tivemos aí, ao longo do tempo, um período em que a igreja se tornou estatal, ela ganhou uma projeção de poder e acabava influenciando, pelo menos na cultura que nós fomos colonizados, na igreja que a gente chama de ocidental da Europa, né? Tem a igreja oriental, tem a igreja copta, tem aquela do Egito, tem outras igrejas ali, né? A gente veio colonizado por pessoas que vieram de uma igreja portuguesa, inicialmente, né? E portuguesa e espanhola, uma igreja católica, uma igreja que se tornou um símbolo de poder, que tomou o poder e disputava ou até autorizava o poder dos reis. E a gente vê que nesse processo da Igreja Católica, em algum momento, questionamentos apareceram. Alguns desses momentos, esses questionamentos eram punidos com fogueira, como heresia, como excomunhão, ou outros processos assim, mas acabou dando início a um processo da Reforma Protestante. Então veja que em algum momento, aquela igreja ali que estava com poder estatal, pessoas ali dentro começaram a questionar se aquilo estava certo ou errado. De qualquer maneira, quando a gente fala igreja primitiva, não deixa de ser algo semelhante e que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, todo momento. Será que a nossa igreja é a igreja igual à igreja de Atos? Será que a nossa igreja precisa voltar à igreja primitiva? Tem uma música que fala, eu quero voltar ao primeiro amor, né? Aquele amor de quando eu me converti. Será que eu preciso disso? Ou será que eu continuo, eu me mantenho
no primeiro amor. Temos que fazer a vontade de Deus e descobrir se a gente está nessa situação ou não é extremamente importante. Bom, essa é a lição de número 8 da Revista Palavra e Vida, edição número 81. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá no site da Convenção Batista Fluminense. Está lá a Palavra e Vida, que nem esse aqui. E você baixa lá uma versão em PDF para estudar conosco. Essa revista tem por tema Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva, foi escrita pelo pastor Eric Mendonça. Nossa lição de número 8 tem por tema características das primeiras igrejas. Como era a igreja primitiva? E a primeira característica que ele nos chama a atenção é a centralidade do ensino bíblico. Atos 2, 42, começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, não tinha Bíblia, sobretudo com esse nome não tinha na época, né? Tinham rolos escritos, sobretudo na época dos apóstolos tinham a Torá, os escritos e os profetas, como eram chamados pelos judeus os livros que a gente usa no Velho Testamento, e o Novo Testamento vai começar a ser escrito. Tanto é que Lucas está escrevendo agora Atos, depois de ter escrito provavelmente o Evangelho de Lucas. Então, tinham poucos escritos. Quem ensinava? O que ensinava eram os apóstolos que viveram com Jesus, e eles ensinavam as coisas que Jesus ensinava. Aliás, parte da missão, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado, tá? Então, esse povo, essa igreja primitiva, recebia a palavra de salvação, a mensagem de salvação, diretamente dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E olha que interessante, o que chama a atenção na declaração de Lucas não é a Teófilo, não é só que as pessoas aprendiam a doutrina dos apóstolos, mas ele usa uma palavra muito interessante aí, que é o perseverar. Sabe o que é perseverar? É ter paciência, é ter continuidade, é se manter fazendo aquilo, né? Quando a gente descuida de algumas coisas acontecem. Quando a gente não persevera em algumas coisas acontecem. Eu posso ter a minha casa e trancar as portas muito bem trancadas todos os dias, aí se passaram 5, 10 anos, nunca ninguém assaltou, e eu deixo a porta só encostada. Aí vem um dia, alguém vai e assalta. Eu não perseverei em manter a segurança da minha casa. Mas é não desistir. Lucas, ele se sente compelido, ele se sente impactado por essa situação. Os apóstolos, aquela congregação perseverava na doutrina dos apóstolos, eles não desistiam, né? O nosso dicionário, perseverar é continuar, permanecer. O anúncio é renunciar, abandonar. Aquelas pessoas não abandonavam os apóstolos e buscavam aprender e colocar em prática tudo o que os apóstolos ensinavam, né? E aí a gente pode perceber que as nossas igrejas hoje, uma primeira característica é essa mudança, né? Essa mudança de perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja ali daquele primeiro século percebeu que havia uma mudança muito diferente entre o que se fazia e o que a partir de Jesus deveria ser feito. O que se fazia era observar a letra da lei, cumprir todos os ditames, todos os regulamentos, todas as coisas da forma mais detalhada possível. Mas a igreja agora, ela percebe que a lei veio para orientar, mas Jesus disse assim, se vocês estão seguindo a lei, vai dar errado, porque a lei aí diz alguma coisa, mas
isso é só um caminho, eu quero que vocês façam muito mais. No Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro: ouvistes o que foi dito, por exemplo, não matarás, eu porém vos digo que se alguém olhar para o seu irmão odiando, já matou, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que se alguém olhar para uma mulher desejando com ela, já comete adultério. Então vê que Jesus está não desvalorizando a lei, mas está dizendo que não adianta buscar cumprir a lei ao pé da letra, que isso não vai ajudar em nada. O que a lei vem fazer é mostrar para a gente o que era certo, o que é errado. Paulo vai falar que a lei agiu de aio, né, de ensino, agiu de tutor, vamos dizer assim, para nós, para que a gente soubesse o que era certo e o que era errado. Mas agora o que se busca é fazer o certo de uma forma mais efetiva, né? Então não era só aplicar a lei, mas é entendê-la e praticá-la de uma forma muito mais profunda. Jesus deu um sentido muito mais profundo à lei, né? Então essa igreja agora tem uma nova cultura e uma nova tradição que está sendo implantada, sobretudo, pelos apóstolos, que eles vêm tentando botar em prática tudo aquilo que eles entenderam, tudo que eles conviveram, tudo aquilo que eles viram. Nós, seres humanos, aprendemos por imitação. A gente vê e busca fazer igual. É o jeito de aprender. E aqueles apóstolos ali viram Jesus fazendo uma série de coisas e vão buscar imitá-lo, né? E a vida, o modo de vida, o jeito de vida que os apóstolos vão procurar trazer ali para o povo é um jeito de vida diferente, é um modo de pensar diferente. Isso tudo baseado na fé, né? E tenha certeza que naquele tempo a igreja ofereceu grande resistência a essas mudanças. As pessoas ofereceram grande resistência a essas mudanças. Eu e você também fazemos. A gente não gosta de sair da região de conforto da gente nunca. Não queremos sair da nossa área de conforto nunca. Mas a gente precisa perceber o que da nossa área de conforto está ruim, para que a gente possa botar isso num patamar mais adequado, ok? Sim, tinha um outro fator ali que ajudava demais a igreja a se manter unida e firme trabalhando na obra, que era a perseguição. Ouvi de um pastor, eu acho que eu já falei no vídeo anterior, que para Atos 1:8, né, e a grande comissão acontecer, Atos 8:1 teve que acontecer, que era a igreja sendo perseguida. Essa perseguição, veja, o problema faz com que o grupo se una. Quando a gente impõe, ou um grupo é imposto sobre ele, é colocado um problema, aquele grupo tende a se unir. Então, veja que muitas pessoas, frente à perseguição, precisaram se unir, seja porque tinham que abandonar suas casas, seja porque tinham que mudar de cidades, seja porque tinham que fazer alguma coisa para fugir ou para se abrigar. E as outras pessoas vinham e acolhiam. Então isso fazia com que a igreja se sentisse mais junta, mais unida, e muitos deles, e eles ficavam unidos pela fé, pelo que acreditavam. Perseverar era a vitória inicial destacada por Lucas. O fato de não se afastar do ensino dos apóstolos, Lucas já vê isso como uma grande vitória, como uma grande bênção, né? A perseverança, não se distanciavam dos ensinos de Cristo, dos ensinos dos apóstolos. E esse ensino era de fundamental de fundamental importância para que a igreja vá para frente, né? Nos últimos tempos nós temos tido
muitos avanços na área de ensino teológico, de Bíblia, né, de tudo mais, dentro da igreja e até fora da igreja. A gente tem vários seminários, hoje a gente tem seminário à distância, né? Então não força que você pare sua vida para estudar ou que você tenha que ir para uma cidade que você não tem amparo para estudar. Você pode fazer isso à distância, o que já é uma facilidade incrível. Então são avanços muito grandes no ensino da palavra. Ok? Então, a internet veio aí com tudo nos ajudando a propagar a palavra, o canal. Olha só que legal, eu consigo transmitir uma aula para você, a aula que eu vou dar na igreja domingo que vem, eu consigo mandar para você aqui pelo YouTube e você pode ouvir, você pode estudar, você pode até debater comigo se quiser, tem meios de comunicação, né? E é o jeito, é a forma que a internet, que a modernidade, que a comunicação, que a globalização nos permite fazer, ok? O ensino da palavra é feito do culto, mas o ensino da palavra também é feito de uma coisa chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Aliás, não é à toa que o canal tem esse nome. Eu comecei usando uma revista de EBD e eu comecei gravando aulas que eu dou na EBD, né? E a coisa bacana é exatamente essa, é o ensino da Bíblia de forma sistemática nas igrejas. Além disso, nosso autor cita várias necessidades de inclusão. Então, a gente tem em alguns cultos gente traduzindo o culto em Libras, quando tem pessoas que não ouvem, ou outros formatos, outras formas de ensinar a Bíblia. Aliás, temos tido uma gama muito grande de crianças e jovens com alguns não sei se é transtorno ou distúrbio, como é que chama, de espectro autista, de TDAH, ou seja, pessoas que têm uma necessidade especial, uma necessidade diferenciada, de uma didática diferenciada, a palavra é essa, tem necessidade de uma didática diferenciada para que a mensagem chegue até eles. E nós temos a obrigação de nos especializar, de nos dedicar a entender como falar para essas pessoas, porque elas precisam da mensagem de salvação também. O ensino de Paulo lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos falar para que os outros ouçam, né? E aí a gente tem, como eu falei, os meios mais convencionais, a aula, banquinho, né, que a gente chama de banquinho, senta aí, vamos falar, ou um debate, tem meios eletrônicos, tem várias formas de ensinar e transmitir a palavra de Deus, ok? EBD para mim é algo que marcou minha vida. EBD é uma coisa que eu frequento desde os 6 anos de idade, mais ou menos, e tudo que eu aprendi na vida, agora não que eu estou fazendo seminário, e a gente aprende outras coisas, mas muita coisa que eu aprendi na vida até meus 40, até os 50 anos de idade praticamente, foram na EBD, ou inicialmente assistindo às aulas, e de uns 10, 12 anos para cá ensinando. Aliás, quando a gente ensina, a gente aprende mais do que quando a gente estuda, tá? E é uma dica para você. Se você quer aprender bastante da palavra, dedique-se a ensinar, porque primeiro, você tem a responsabilidade de estudar muito mais aprofundadamente, né? Segundo, porque você se obriga a fazer aquilo de uma forma mais sistemática. Terceiro, que para explicar você tem que entender. Então, é maravilhoso ensinar, porque primeiro você aprende muito mais. A pergunta é, será que nós temos perseverado na doutrina? Será que a gente tem ensinado a palavra de forma
correta para as pessoas. Bom, a segunda coisa que aparece aqui é a questão do amor e solidariedade, o nosso segundo tópico. A comunhão solidária era uma característica extremamente marcante daquelas primeiras comunidades cristãs, né? Eles seguiam o padrão que estava ali em Atos 4:32. Era um só coração e uma só alma. Será que é fácil? Será que a gente consegue viver assim em igreja? Será que é uma coisa factível? Será que a gente pode? Como eles conseguiam? Porque é tão difícil eu entrar em acordo, às vezes, com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe. E como é que eu vou conseguir viver como um só coração e uma só alma com um montão de gente diferente que está comigo na igreja? Todos sendo amorosos e solidários uns com os outros. Será que nossas igrejas, dentro das nossas igrejas, os nossos irmãos têm sido assim amorosos e solidários? É fácil ser solidário quando acontece uma catástrofe como essa do Rio Grande do Sul. Todo mundo se mobiliza, não estou criticando, mas a gente tem que ir para além disso. Além disso, no nosso dia a dia, naqueles assuntos que nos incomodam, naqueles assuntos que nós discordamos. Aí que é complicado mesmo. Quando eu discordo, eu preciso ser amoroso. Eu preciso ser solidário, mesmo que a solução não seja aquela que eu quero. Olha, isso é um desafio muito grande, né? Ser amoroso e solidário. Atos 4, do 32 a 35, que eu comentei, que eu li para vocês, fala de todos, né? Todos juntos, do 32 ao 35, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Isso não é comunismo não, tá? É uma sociedade aqui que está se protegendo de pessoas e coisas que estão, forças que estão perseguindo, e eles estão juntos aguardando a volta do Messias, que eles entendem que vai ser ali poucos meses depois. Os apóstolos davam com grande temor testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então veja que não estamos falando aqui de um comunismo, estamos falando de uma sociedade que está se apoiando mutuamente, gente fugindo de perseguição, gente se escondendo do Império Romano e a coisa buscando um autossustento. E as pessoas entendiam as situações e iam vendendo seus bens, arranjando dinheiro para sustentar o grupo, né? O problema de um tornava-se o problema de todos. Será que a gente é assim em nossa igreja? Ou será que o problema do meu irmão é do meu irmão? Não é um problema meu. O problema meu é meu, o seu é seu, cada um com o seu problema. Não é assim? Infelizmente, muitas vezes a gente age dessa forma. Mas lá não. Lá tinha uma comunhão. A comunhão estava estabelecida. Né? Mas por que isso tudo estava estabelecido? Por que tinha essa comunhão estabelecida? O texto nos fala que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então veja que talvez essa seja a cola, esse seja o motivo pelo qual eles permaneciam juntos. Havia o testemunho da ressurreição, e com ele havia abundante graça. Gente, só pela graça a gente consegue viver conforme a igreja primitiva vivia. Sem graça não dá.
graça, amor e solidariedade faziam com que a igreja toda caminhasse juntos. E isso é o que Lucas observa, tá? Essa é a perspectiva que Lucas retira do cenário que ele está observando e relatando. Amor e solidariedade é uma marca registrada da igreja cristocêntrica. A igreja que tem por missão pregar o evangelho é uma igreja amorosa, é uma igreja que foca no ensino, no testemunho dos apóstolos, ou seja, no ensino, tá certo? E não havia entre eles gente que tivesse falta de alguma coisa, não havia necessitado. Não é vagabundo que vai se sustentar pelos outros, não é pessoa que não quer trabalhar, não era isso. A igreja estava sofrendo perseguição, tinha que se esconder, e se você está se escondendo, você não vai conseguir trabalhar, então precisa que gente te dê suporte, e as pessoas faziam isso, tá? Não era ociosidade ou não quero trabalhar, porque Paulo condena lá a igreja de Corinto, né? Se você não quer trabalhar, também não coma, tá? Mas aqui é gente que está passando por problemas, e por causa disso não passavam necessidade. Os apóstolos tiveram compromisso e a responsabilidade de gerir esse recurso todo, né? E tornou-se um grande problema para eles, porque eles passaram a não dar conta disso. A gente vai ver lá para o capítulo 6 de Atos, né? Lá é instituído os diáconos. Atos 6 é a instituição do diaconato, né? E naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração entre os gregos e os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6, 1. Então, começou a dar um problema ali de falta de gerência, de falta de controle. Os apóstolos, eles colocaram a mão para administrar esse recurso que era de todos, mas teve um determinado momento que começou a dar problema. E aí aparece a figura dos diáconos, que nós vamos estudar mais para frente, ok? O terceiro tópico, o primeiro foi a comunhão, a centralidade do ensino bíblico, perdão. O segundo foi o amor e a solidariedade. O terceiro tópico, adoração e oração, né? Lucas narra, pouco antes desse fato do capítulo 4, que Pedro e João tinham sido presos por pregar o evangelho, aliás, por curar uma pessoa e pregar o evangelho, e depois eles são soltos e dizem, não falem mais disso. Só que lá em Atos 4, 23, eles falam outra coisa, Atos 4, 23 a 31. E soltos eles, foram para os seus, voltou, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja, o que acontece ali é que antes disso, João e Pedro tiveram ali uma experiência, curaram uma pessoa que há 40 anos tinha um problema
de saúde. Os principais sacerdotes lá, não, para com isso aí, vamos parar de fazer essas coisas. E eles foram para os seus e contaram tudo o que tinha acontecido. E qual foi a atitude daquela igreja, né? 2 ações, adoração e oração. A igreja adorava e orava constantemente. Será que a gente tem feito isso? Mas tem um momento de louvor em nossa igreja. Eu fico pensando muitas vezes, as músicas que cantamos, os ritmos que cantamos, as letras, será que elas têm sido usadas para adoração? Ou será que elas têm sido usadas para a nossa devoção, para a nossa recreação? Será que o louvor é algo que agrada a Deus? Ou é algo que agrada a mim? Não vou me enganar, com certeza tem uma parte estética no louvor, tem uma parte do louvor, tem uma parte do culto todo, que é uma parte que precisa ser agradável a gente. Por que precisa ser? Senão a gente acha estranho, a gente não se sente à vontade. Você pode ver a igreja, por exemplo, tem pessoas mais idosas que vão preferir as músicas do cantor cristão ou do hinário para o culto cristão, e vão ter pessoas mais jovens que acham essas músicas muito velhas. Isso é tão desatualizado, sempre canta arrastado. Enfim, eles querem louvores mais novos. As duas, vamos dizer assim, estão até certo ponto corretas. Elas estão buscando louvar a Deus da forma que eles acham melhor. Então, não tem jeito, de certa forma, tem uma parte estética que nos agrada. Se eu for para um culto na África, eu vou estranhar. Porque o estilo de culto é completamente diferente. Uma vez a minha filha foi fazer uma prova e eu fiquei numa igreja em outra cidade, e essa igreja começou pelo culto de manhã, e eram pouquíssimos irmãos. Aí acabou o culto, o pastor convidou a gente para ir para uma sala para EBD, era coisa de 8 irmãos, e começou uma barulheira lá no salão. E aí eu descobri que a igreja era emprestada para os haitianos. E os haitianos enchiam o templo e faziam um culto. Só que o culto deles era quase 2h30 ou 2 horas cantando louvor no estilo africano. E esse era o culto, né? É o jeito deles. E tinha uma pregação de palavra, mas o culto deles era muito diferente. Será que eu me sinto bem no culto desse? Será que com aquele estilo de música eu ia gostar? Tem uma parte estética, é inegável que tenha. Mas, independente da parte estética, será que o que eu estou fazendo no culto é entretenimento para mim? É emoção, que não é adoração? Ou eu estou de fato adorando a Deus? A gente tem que ter cuidado para a gente não confundir estas coisas, tá? Aquele povo lá da igreja primitiva estava fazendo as duas coisas, estava adorando e orando. E essa adoração e essa oração era constante, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições. A igreja estava junto, estava adorando a Deus, estava orando, né? E essa comunhão gerava adoração, oração, ensino e serviço cristão. E ela foi tão intensa que Atos 2:47 começa dizendo que aquele povo caiu na graça do povo. Aquela igreja caiu na graça do povo, né? E teve uma consequência. A consequência que Lucas fala é o crescimento numérico da igreja. Mas é consequência, tá? Cuidado. Causa e consequência são coisas diferentes. Causa e consequência são coisas diferentes. Eu costumo dizer que eu dizia para os meus filhos assim: eu não quero que você seja o primeiro da turma, eu só quero que você tire 10 em tudo. Aí o povo já taca a pedra, mas se tirar 10 em tudo, vai ser o primeiro da turma. Eu falei: sim, mas é consequência, não é causa. O objetivo não é ser o primeiro, o objetivo é absorver todo o conhecimento possível. E fazendo isso, a consequência vai ser
primeiro lugar da turma. A minha filha, eu falava para ela, faça todos os exercícios do livro. E ela não acreditava, ela queria tirar boa nota, mas não fazia todos os exercícios do livro. No momento que ela começou a fazer, pena que foi tarde, foi no final do ensino médio, né? Mas quando ela começou a fazer todos os exercícios do livro, naturalmente as notas começaram a crescer e crescer e crescer. Mas não era a nota o objetivo. O objetivo era aprender e a consequência era a nota. Então, a gente precisa entender que crescimento numérico de igreja é uma consequência, mas nunca pode ser um fato, um objetivo da igreja. Tá? O objetivo não é o crescimento numérico e por isso eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu estou na obra e eu preciso pregar o evangelho, eu preciso agir com comunhão, eu preciso adorar, eu preciso orar, ensinar a palavra, né? E eu preciso que o povo venha e entenda esse jeito de ser e de viver. Como consequência, Lucas diz que a igreja ia crescendo. Deus ia acrescentando numericamente as pessoas que iam chegando para a igreja. Não perca o foco. Tá? O foco é essencial. Eu preciso saber para onde eu estou olhando e o que eu estou fazendo. O foco é plantar a igreja, é ensinar, né? O ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, conviver e conviver bem, o partir do pão, as orações, o temor, o desejo de estar juntos, de ter tudo em comum, unidade mesmo na nossa diversidade, mesmo sendo diferentes, o desejo ali da igreja primitiva era estar junto. Será que você deseja ardentemente chegar domingo para estar com a sua igreja? Ou será que não? Somos diferentes demais, mas somos membros do mesmo corpo, né? Uma mão é diferente de um braço, de um cotovelo, são coisas diferentes, mas tanto a mão como o cotovelo fazem parte do mesmo corpo e têm funções distintas. Então, não pensem, irmãos, que nós seremos todos iguais na igreja. De jeito nenhum, não vai ter nada de igual, seremos muito diferentes. Agora, como a gente vai trabalhar essa diferença? O que a gente vai fazer para que as coisas se assentem de uma forma light, tá? Diferentes, mas membros de uns dos outros, servindo no templo, servindo nas casas, participando com alegres refeições e singeleza de coração, com louvor. E aí também, como consequência, caindo na graça do povo, dando bom testemunho, né? Provas vivas daquilo que Jesus fez por nós. Deus dá o crescimento, nunca esqueça disso, tá? Objetivo de igreja baseado em número 1. Pode até servir para medir alguma coisa, mas eu já vi também igreja que pregou e nunca cresceu, e não era problema do pastor. Era assim que Deus quis e era assim que a forma seguia, tá certo? A obra e a atuação do Espírito Santo. É do Espírito Santo, não é minha nem sua. Não tem o que eu possa fazer que vai fazer a igreja crescer. Eu posso cumprir a missão, mas o crescimento quem dá é Deus. Conclusão, a gente não pode negar que a igreja primitiva e os atos dos apóstolos escolhidos por Jesus nos inspiram, aquilo tudo ali nos inspira, e a gente precisa entender que nós somos a igreja de Cristo, somos continuidade dessa igreja, e como continuidade a gente tem a continuidade da missão, e como sendo a mesma igreja, temos que viver e conviver da mesma forma, por mais trabalhoso e complicado que seja. Por mais complicado que seja o irmãozinho, mas a gente tem que viver desse jeito. A comunhão da igreja, pregação, como Pedro e Paulo fizeram, né? Constantes orações no templo, de casa, partir do pão, a perseverança na doutrina, liderança, mas liderança que sirva, não liderança que queira ser chefe, liderança que queira
servir, né? Ver os irmãos passando necessidade, atende lá, ajuda, socorre. Não é quem não quer trabalhar, já falei isso. Foco na missão. A missão da igreja é social? Não, também é social. Mas o foco da nossa missão é pregar o Evangelho. Será que a gente tem pregado o Evangelho? A gente tem ensinado a palavra de Deus, a gente tem sido dependente de Deus e do Espírito Santo para pregar batismo, né? Resistências, perseguições e a igreja. E aí com isso tudo caindo na graça do povo. Apesar de parecer, e apesar que muitas vezes a gente fala de voltar à igreja primitiva, essas características são totalmente válidas para o nosso dia a dia. E a gente precisa observar isso e voltar a viver e conviver dessa forma, neste mesmo propósito, orientados por Cristo e no mesmo poder, no poder do mesmo Espírito Santo. Ok? Para pensar e agir. Primeira pergunta: o que falta para sermos esta igreja, ao menos com essas características citadas na lição? Dá uma conferida aí, faça um checklist. Será que a gente tem feito todas essas coisas? Comunhão, adoração, oração, comunhão no partir do pão, de casa em casa, ensinando, doutrinando, liderando. Será que a gente tem tido essas coisas todas no nosso meio? Dá uma avaliada aí. Olha a sua igreja, olha a sua vida, vou olhar a minha e ver o que está faltando. A segunda pergunta já vinha, olhando para a sua igreja. Sua igreja. Poderíamos citar qual dessas características você mais admira na sua igreja? Talvez seja o ensino da palavra. Eu acho que na minha, a gente tem EBD, e eu vou falar uma coisa infeliz, né? A gente tem EBD ainda, porque infelizmente muitas igrejas não tem mais, e a gente tem o ensino da palavra. Também somos missionários, temos bastante projetos missionários, isso também é bacana, tá? Mas eu vejo características que eu admiro na minha igreja. Ok? E o terceiro tópico, agora olhando para você, eu olhando para mim, você olhando para você. Que características indicadas na nossa lição de hoje, qual delas você mais tem praticado? Não vou nem responder, né? Eu estou no canal no YouTube ensinando a Bíblia, ensinando na EBD aqui desse jeito, né? Então eu tenho praticado muito o ensino da Bíblia. Eu tenho praticado louvor, adoração, eu tenho buscado praticar comunhão, eu tenho buscado praticar todas essas coisas, mas talvez o que mais se destaca seja de fato o ensino da palavra, pela persistência e pelo tempo que eu tenho dedicado a isso. Algo que é para mim extremamente compensador. Primeiro porque eu aprendo muito mais do que todo mundo. Quando eu estudo, eu aprendo muito mais. Eu estou me preocupando em aprender para ensinar, então eu estou aprendendo muito mais profundamente. Esse é o primeiro ponto positivo e é para mim. Segundo, porque eu estou ajudando pessoas, isso também é bacana, mas tem outras coisas que eu preciso melhorar? Sim, sempre tem um montão de coisa que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos. Quando a gente fala, eu comecei falando e vou terminar falando, quando a gente fala de voltar à igreja primitiva ou observar as características da igreja primitiva, eu estou sinceramente, de alguma forma, querendo dizer que a nossa igreja deveria estar de outro jeito, deveria estar seguindo algumas características que hoje não existem. Não é impossível a gente voltar, não é difícil, talvez seja difícil se a gente estiver esvaziado do Espírito Santo, precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos pedir a ação de Deus no nosso meio e meter a mão no arado, né, e colocar as mãos no trabalho, mão na massa, para que as coisas aconteçam. Orar, comunhão e amor e essas coisas todas precisamos colocar em prática. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja tal qual a igreja primitiva, até mesmo porque nós somos continuidade dela. Nós somos a igreja que começou lá no passado e é a igreja que estará na eternidade. Amém?